E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre pilha. Bom, o nome já está aqui, então a gente vai fazer isso com Python necessariamente. E antes disso, eu queria começar basicamente esse vídeo com uma pergunta. Você já empilhou algum livro? Você já empilhou um livro? Já empilhou um livro? Já empilhou pratos? Já empilhou caixas? Né? Eu acho que isso daqui é um pouquinho da vida normal, nos mostrando basicamente a relação que a gente tem com a ciência da computação, né? Especificamente com estrutura de dados. A estrutura de dados não é mais do que uma matéria que provavelmente você que está fazendo faculdade ou que trabalha basicamente com isso já viu e convive com isso o dia todo, o tempo todo, já ouviu falar. Então eu tô aqui basicamente para tentar reforçar, tá? Bom, pensa da seguinte forma: se você tem sua mãe chegou no seu quarto, ou você estava lá jogando videogame, ou sei lá, fazendo alguma outra coisa, ou lendo algum livro, e ela fala: ô, deixa sua pilha de livros aí e vai lavar a pilha de louça aí que você tem para lavar. Nada mais é justamente um conjunto de pratos, né? Se você pensar em uma louça específica, seria justamente um conjunto de pratos que você tem, né? Tipo assim, putz, se eu vou lavar uma pilha de pratos, de onde eu começo? Do topo para baixo, né? Então, de um jeito simples, basicamente a pilha é uma estrutura de dados que segue a lógica LIFO, que é o quê? Last in, first out, né? O que isso quer dizer? Basicamente, o último a entrar é o primeiro a sair, né? Então, quando você fala de fila dentro do contexto de estrutura de dados, ele segue justamente essa lógica, que é o quê? Que quando você vai empilhando e adicionando, que isso daqui na verdade tem um outro tópico dentro desse contexto de pilha que chama-se operações fundamentais, que eu chamo dessa forma, que ele tem, eu vou colocar aqui 3 elementos, eles são 4, tipo assim, mas você enxerga que são 3 nesses principais, que é justamente o push, que ele vai inserir um elemento novo, o pop, que justamente vai remover um elemento dessa fila e dessa pilha, e basicamente o pick, que vai retornar o último elemento dessa pilha. E basicamente o último é justamente se ele verifica se essa pilha está basicamente vazia ou não. Pô, Manilson, beleza, você falou demais, mas como é que eu vejo isso na prática e tal? Vamos supor que você justamente tem a sua pilha de pratos aqui, né? Vamos supor que quando você está começando a fazer isso, você começa justamente com o quê? Basicamente uma pilha vazia, correto? Você começa com uma pilha vazia. Das operações que eu acabei explicando, que você tem justamente o push, o pop, o pick, né? Que são as 3 principais, que eu enxergo dessa forma, tá? Para esse vídeo eu enxergo que você conseguia basicamente compreender essas operações dessa forma. Vamos supor que eu comece com uma pilha vazia e eu quero inserir um elemento novo. Basicamente qual a operação que eu tenho que chamar? O push. Vamos supor que eu quero inserir basicamente dentro dessa minha pilha. Vou trocar aqui de cor só para não confundir. Ficou ruim, né? Acho que tá bom. Vamos supor que eu quero inserir basicamente o meu livro 1, ou minha pilha de prato 1, né? Vamos colocar o meu prato 1. Eu justamente vou inserir ele bem no topo, bem no fundo, na verdade, da minha pilha, né? Se eu chegar aqui, basicamente, essa operação que eu fiz aqui, de pegar basicamente o elemento e inseri-lo aqui dentro, ele chama-se uma operação de push. Eu inseri um elemento dentro desse cara. Putz, beleza, Manilson, eu quero inserir mais pelo menos 2 ou 3 elementos. Beleza, a gente chega aqui e insere mais 2 elementos. Que vai ser o quê? 2 elementos, na verdade, mais um elemento. A gente faz justamente mais uma operação de push. Eu quero inserir mais um elemento. Sei lá, vamos supor que eu quero justamente ter 3 elementos aqui. Terceiro elemento. A gente fez mais o quê? Uma operação de push. Pô, Manilson, beleza, tá tudo certo. Só que agora eu acho que
é o suficiente, né? Que tal a gente remover? O que vai fazer justamente o push? O push, seguindo a lógica do livro, visto que o 3 foi basicamente o último a entrar, ele vai ser o primeiro a sair. Então a gente muda a setinha para onde? Para fora, né? Ele está saindo da nossa pilha. E a gente muda a operação para pop. Fechou. Visto que eu fiz a minha operação pop e o meu 3 simplesmente foi saindo de fininho para cá, se eu falar que eu quero fazer uma operação pick agora, o que o pick vai fazer? Ele chega aqui, vamos supor lá que a ChatGPT pergunta, qual o pick dessa pilha aqui? Ele vai falar, o pick dessa pilha é o 2. O que ele está retornando? O último elemento que eu tenho na minha pilha, que é justamente esse cara daqui. Melhor, podem enxergar como se fosse o último elemento que entrou, mas justamente é o último elemento que está na pilha, porque a gente já fez algumas operações. Então esse aqui seria o quê? Nosso pick. Beleza? Ficou compreendido basicamente como funcionam as operações? Agora a gente vai para a parte do código. Eu quero mostrar justamente a implementação disso usando orientação a objeto também e basicamente usando o Python. Beleza? Boa, então indo para a nossa parte aqui de código, eu vou começar justamente construindo a minha classe, né? Vou começar aqui com a classe chamada Stack e a gente vai começar justamente definindo o nosso construtor. Estou vendo aqui que eu não desativei o Copilot, tá? E mais uma vez, desculpa por isso. Mas se você de fato é um programador já há muito tempo e muitas das vezes tem justamente algumas operações que levam muito tempo para você e aquilo é repetitivo, acho que você pode usar justamente o Copilot para ajudar um pouquinho a otimizar esse tempo, tá? Então, o Copilot é bem-vindo aqui, tá? Mas eu queria estar desativando para fins didáticos. Eu vou acabar utilizando aqui, mas ele vai estar aprendendo aqui sem problema, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer justamente é definir o nosso construtor aqui. O nosso construtor, basicamente, a gente define da seguinte forma. Init, e a gente justamente chama o nosso self aqui, beleza? O que ele vai saber? Vai saber o nosso itens, que vai ser uma lista vazia. Bom, qual é a nossa primeira operação que a gente quer fazer? A nossa primeira operação justamente é o push, né? O que ele vai fazer? Ele vai inserir elementos dentro da nossa lista barra pilha aqui, tá? Aqui no Python você representar justamente, não no Python só, mas se você conseguiria justamente representar o conceito de pilha utilizando listas. Fechou? Você vai ser justamente um push, que vai ser o quê? Vai ser o self, que vai receber o nosso items, né? E aqui a gente justamente vai fazer o seguinte, vai ser o self.items.append. Por quê? Porque a gente está inserindo itens dentro da nossa fila, beleza? A segunda operação que a gente vai construir aqui vai ser justamente o pop. Para quem lembra, o pop justamente vai ser o quê? Vai pegar e vai remover esse elemento dessa pilha, beleza? Bom, tem dois elementos a mais que a gente precisa fazer. Eu vou colocar 3, um que é para verificar justamente se a pilha está vazia, que é esse empty. O outro que é para verificar justamente o estado atual da nossa pilha. E o último, que eu vou colocar logo a seguir, que é o pick, que é basicamente para pegar o último elemento da nossa pilha. Vai ser def, basicamente pick. E aí ele justamente vai retornar o que? Return self.items -1. Eu amo Python por conta disso, ele facilita conseguir pegar a lista, basicamente um elemento dessa lista, dessa pilha, utilizando basicamente uma linha só. Não em todas as linguagens você vai encontrar essa belezura, tá? Talvez é por isso que eu não recomendo muito o Python para quem está aprendendo a programar. Se você já programa e quer justamente fazer isso for fun, beleza, tranquilo. Primeira coisa, ou melhor, os dois últimos métodos que a gente vai justamente construir vai ser o isEmpty, beleza? E o outro vai ser justamente para verificar, né, basicamente como é que está o estado da nossa fila. Já nada mais é que vai retornar basicamente como
está a fila atual, beleza? Bom, feito isso, o que a gente vai precisar fazer agora é justamente fazer algumas operaçõezinhas, né? A primeira é que o que vocês acham que eu vou fazer? Justamente vou verificar o estado da minha fila agora. Só que antes disso, eu preciso justamente instanciar a minha classe. Vai ser minha pilha, beleza? Que vai receber o quê? Stack. Aqui é um igualzinho e aqui é o stack, só que fora desse cara daqui. Feito isso, eu vou fazer, antes de inserir um elemento, eu vou fazer o quê? Vai ser um printzinho aqui e eu vou verificar se a minha pilha está vazia, beleza? Se eu executar esse cara, o que vocês acham que vai retornar? True, correto? De fato, porque ela está vazia. Pô, beleza, vamos supor que eu queira inserir justamente alguns elementos. Vamos supor que eu queira inserir o elemento A, o B, o C, né, que são basicamente os nossos livrinhos aqui. Basicamente o último elemento que vai ser o D. Se eu pegar e executar esse mesmo cara aqui, o que ele vai retornar? Só que agora ele vai retornar false, né? De fato, putz, eu já tenho elementos nessa fila. Só que antes disso, eu gostaria justamente de verificar como é que está o estado. Eu quero printar um print é complicado. Eu quero justamente ver como é que estão os elementos na minha fila, na minha pilha, né? Aqui, ó, A, B, C, D, basicamente esses aqui são os elementos que eu tenho dentro da minha pilha, beleza? Eu quero fazer agora uma operação de pop. Como é que eu faço a minha operação de pop? Simples, venho para cá, vamos retirar esse cara daqui, vamos fazer o quê? Minha pilha.pop. Eu estou tirando o último elemento. Se eu pegar esse cara e verificar novamente, o que vocês acham que ele vai imprimir? Ele vai imprimir justamente o elemento C, né? Por quê? Porque eu estou retirando basicamente o último elemento da nossa pilha barra lista dentro do nosso algoritmo aqui, né? Ele vai justamente falar o quê? Putz, eu dei um get stack, só que antes disso, beleza, deu get stack, só que eu quero pegar o último elemento que vai ser o pick, né? Que esse carinha daqui, ó. Aqui, ó, basicamente é o C, beleza? Essas aqui são basicamente as operações que você encontra dentro do contexto de uma estrutura de pilha, utilizando Python. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e, por favor, deixe um like e se inscreva no canal, beleza? Falou!